Bem, então eu tento por aqui. Pode ser que eu mate a questão direto. Eles me contaram a história, tentei... Será que tem essa relação de 1 para mais de 1? Tem. Então, beleza, já matei. Eu nem me envolvo naquelas alternativas que falam em conexão, não preciso, já matei. E se para chamar a continência de acumulação subjetiva ou objetiva, eu só verifico o que foi acumulado aqui, pessoas ou crimes. Agora, também tem o seguinte, se eu não conseguir representar nem dessa forma, nem da outra forma, não é motivo de desespero, é motivo de avanço, assim, você está avançando, de ânimo, porque você já elimina todas as alternativas que chamam o caso de continência e trabalha só com conexão. Você agora tem a certeza que é a conexão. E se você tem a certeza que é a conexão, o próximo passo é muito fácil. Você vai ter que dar o nome da conexão, né? Tá, se tiver a ver com pessoa, é conexão. Se o motivo dessa conexão tem a ver com pessoa, é intersubjetivo. Se tem a ver com crime, é objetivo. E se tem a ver com prova, ela é instrumental, processual, probatória. Eu acho que assim não tem erro, não tem falha. Eu nunca perdi uma questão de conexão-continência usando essa técnica. Claro que chega uma hora que você nem precisa mais fazer com tanto cuidado, com tanta cautela. Tem horas que você já, depois que você fica muito seguro, você olha, é isso, acabou. Mas diante da insegurança, pô, eu fico com um certo receio. Então, beleza, faça assim, que você não vai errar uma questão de prova sobre o assunto. Aquela questão que é a maldita, aquela questão que a galera, o índice de erro chega ao auge, é a questão que você sai bem. E esse desvio padrão, ele faz diferença. Você acertar aquela questão que todo mundo errou, isso faz muita diferença. E a galera erra demais isso aí. No caso da conexão objetiva, se eu pratiquei um crime aqui para segurar o outro, para poder praticar outro. Por exemplo, eu roubei um carro aqui no Rio para assaltar lá em Niterói. Sim. Aí, qual é a comarca competente? Aí que a gente vai ter que ver, fazer uma outra análise, porque com esses artigos aqui, a única coisa que nós sabemos é que vamos ter que juntar. É isso que nós sabemos. Furtou um carro aqui no Rio para praticar em outra comarca, em Niterói, para praticar um outro crime. Você já sabe que tem que juntar. Esse crime do Rio, ele vai ter que ser julgado junto daquele outro crime em Niterói, porque existe uma conexão objetiva. A gente já sabe disso. Agora precisamos saber se vai prevalecer o juiz do Rio de Janeiro ou se vai prevalecer o juiz de Niterói. Aí esse é um outro momento, que é o último momento do nosso estudo de jurisdição competência. É porque a crise não acaba aqui, né? A crise continua. Porque havendo conexão, havendo continência, a resposta vai ter que juntar. Mas nós não discutimos juntar nas mãos de quem? Qual o juiz que vai reunir tudo isso? Então, vamos lá. A primeira comparação aí, de novo, jurisdição competência, reparamos que é tudo receita de bolo, né? Tem que ser nessa ordem. Eu estou sugerindo uma ordem. A ordem verifique se há alguém com prerrogativa. Foi isso que eu sugeri. Não tem ninguém com prerrogativa? Então, beleza, vamos em busca do juiz. Mas antes de identificarmos o juiz, vamos identificar a justiça. Aquele critério para saber qual justiça. Identificou justiça? Aí, foro competente. Descobriu o foro? Juízo. Descobriu o juízo? Agora você chegou ao juiz. Tem modificadora? Tem modificadora. Opa, então esse mesmo fazendo tudo isso, pode ser que por conexão, continência, isso vá parar em outro lugar. Tá, tem conexão, tem continência, sim, vou ter que juntar. Junto nas mãos de quem? Aí essa análise, juntar nas mãos de quem, depende de uma comparação, de uma análise. Na ordem que eu vou apresentar, eu vou comparar primeiro justiça, depois eu vou comparar juízo, depois, se for o caso, eu vou comparar a gravidade do crime, a quantidade de crime e, em última análise, prevenção.
Então, comparando justiça, será que um desses crimes é da competência da justiça comum, enquanto o outro é da competência da justiça especial? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Porque você pode estar diante desse conflito aí. Tem que juntar. Ah, tem que juntar, mas junta aonde? Olha, um crime é da competência da justiça comum. E esse crime está ligado a um outro que é da competência da justiça especial. A justiça especial é a justiça preponderante. Ou eles podem dizer assim, é a justiça prevalente, é a que prevalece, é a que prepondera. A justiça especial, ela vai julgar o crime da sua competência e aquele da justiça comum. Isso parece que abre assim uma gama de opções. Não é verdade. Parece que eu poderia dar vários exemplos aqui, mas não é verdade. Porque nós temos 3 justiças classificadas como especiais. A do trabalho, a militar e a eleitoral. A do trabalho com certeza não é, porque a do trabalho não julga crime. Um crime é da competência da comum, o outro é da competência da justiça do trabalho. Justiça do trabalho não julga lide penal, não tem jurisdição penal, não analisa crime, não julga crime. Então não é do trabalho. Ah, mas pode ser então a militar e a eleitoral. Não, a militar não pode ser também. Porque havendo conexão entre um crime da competência da justiça comum e um crime da competência da justiça militar, não vai ter justiça preponderante. Porque a justiça militar só julga os crimes militares. Esse crime que é da competência da justiça comum, vai ter que ser julgado pela justiça comum. A justiça militar não pode julgar crimes da competência da justiça comum. A justiça militar só julga crimes militares. Então haverá separação obrigatória de processo. Bem, afastei a do trabalho porque não tem jurisdição penal. Afastei a militar porque a militar obriga a separar, só julga crime militar. Qual a justiça especial que vai julgar os crimes da sua competência e os outros conexos? Só restou a eleitoral. Então essa daqui, com certeza, é a eleitoral. Por isso que quando eu falei das justiças, eu coloquei assim, a justiça militar julga os crimes militares, ponto. E quando eu coloquei a justiça eleitoral, eu falei, a justiça eleitoral julga os crimes eleitorais e outros conexos. Os outros conexos seriam aqueles da competência da justiça comum. Então, certamente, essa especial aqui, embora eu tenha colocado justiça especial, eu estou me referindo à eleitoral, e só à eleitoral, a única que pode servir como exemplo aqui. Mas se na comparação de justiça eu chegar à conclusão que todos são da comum, embora o aluno já tenda a dizer assim, então vamos solucionar pela prevenção, porque a prevenção é aquela saída de emergência, né? Você não sabe como resolver, é prevenção. Não, nada de prevenção, porque eu tenho um empate aparente, um empate aqui. São da mesma justiça, empatou, mas de repente essa justiça comum aqui seja estadual, enquanto essa seja federal. Eu tenho conexão entre crimes da competência da Justiça Federal e crimes da competência da Justiça Estadual. A Justiça Federal é a justiça preponderante. Ela fala mais alto. Por isso que eu falei, a Justiça Federal julga os crimes da sua competência e outros conexos. Eu tenho um crime como o crime contra o sistema financeiro nacional. O crime contra o sistema financeiro nacional é um crime da competência da Justiça Federal. Atinge a União. A própria lei dos crimes contra o sistema financeiro estabelece isso. A 7492 de 1986, que toda a ação penal promovida pelo MP Federal perante a Justiça Federal. Tá? Mas pode ser que algum outro crime que não tenha atingido a União, que seria julgado, se fosse praticado isoladamente, seria julgado por aqui, pela Justiça Comum, esteja ligado a esse crime contra o sistema financeiro. Então tudo num pacote só para a Justiça Federal. Mas a banca vai fazer o quê? A banca vai fazer aquilo, a carta marcada, a figurinha fácil, aquela piada pronta.
ela vai dizer que o sujeito cometeu uma contravenção ligada a um crime da competência da Justiça Federal. Por quê? Para você falar, a Justiça Federal vai julgar o crime federal e a contravenção não. Todas as contravenções são julgadas perante a Justiça Comum Estadual, mesmo quando atinge a União. Então, havendo ligação, aí não, aí nós vamos separar os processos. Mas pode ficar pior, pode ter um conflito assim, federal com federal, estadual com estadual. Aí você vai ter um empate entre as próprias justiças, assim. Dá uma olhada na justiça, vê se você pode resolver o conflito por aqui. Não resolve, porque a justiça bate igualzinha. É federal, comum estadual. Então, nesse aspecto aqui, você não resolve o problema. Na comparação por justiça, se você conseguir resolver pela justiça, fechou. Não precisa de mais nada. Agora, se empatar, você não pode também dizer assim, prevenção é em último caso. E o legislador ele tinha outros critérios para usar a fim de desempatar esse conflito. Se na comparação por justiça não foi possível resolver o problema, ora, então vamos comparar juízo. Eles são da mesma justiça, mas quem sabe um não é da competência do juízo singular, enquanto o outro da competência do juízo colegiado, que é o tribunal do júri. Quem sabe não temos isso. Vara criminal comum, júri. O júri, aí eu já não uso a expressão justiça, né? O júri é o juízo preponderante. É o juízo que prevalece sobre os demais. Por isso que eu falei, o tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida, que são os crimes da sua competência, e outros conexos. Porte de arma, estupro, associação criminosa, constrangimento ilegal, ameaça, ocultação de cadáver, outros crimes que não seriam da sua competência. Ele julga tudo, porque ele prepondera. Agora, talvez na prova eles falem sobre um empate técnico até sobre isso. Tribunal do júri com o júri. Pode haver um empate técnico até mesmo com relação ao juiz. A justiça empatou e o juiz empatou. Ou assim, vara criminal comum e vara criminal comum. Tudo empatou. Tudo. Você comparou justiça, os dois crimes são da justiça comum estadual. Beleza, vou comparar juízo. Os dois crimes são do júri. Os dois crimes são de uma vara criminal comum. E aí, a tendência do aluno. Prevenção. Não, porque o legislador teve uma outra ideia. Se ocorrer o empate, até mesmo com relação ao juízo, o critério de desempate, o juízo competente será aquele que tiver que julgar o crime mais grave. Esse vai julgar tudo. Então, tem crimes interligados, beleza, mas quais são os crimes interligados? Você tem um aborto que está ligado a um homicídio. O cara que praticou o aborto numa comarca, júri daquela comarca, e um homicídio em outra comarca. Tem que juntar, mas junta onde? Eu junto nas mãos daquele juiz que tem que julgar o aborto, ou vai para o tribunal do júri que tem que julgar o homicídio? Porque aborto e homicídio são crimes dolosos contra a vida. E que nenhum deles atingiu a união, são todos da mesma justiça, do mesmo juízo. Mas comparando a gravidade do aborto com a gravidade do homicídio, o homicídio é mais grave. Como é que eu verifico gravidade de um crime? Pena máxima. Compara a máxima. Você tem um com pena de 1 a 3 anos, o outro pena de 6 a 20. O de 20 é o mais grave. Mas se a pena máxima empatar, tem horas que empata. Aí você olha a pena mínima. A pena mínima, por exemplo, o roubo tem pena de 4 a 10 anos. Lavagem de dinheiro tem pena de 3 a 10 anos. Então o roubo é mais grave, porque a pena mínima é mais alta. E tem crimes que têm a mesma escala, 1 a 4. 1 a 4 anos. Só que um
tem pena de 1 a 4 anos de reclusão e o outro tem pena de 1 a 4 anos de detenção. Reclusão é mais grave do que detenção. Então, a gravidade ela é comparada pela máxima, depois você compara a mínima, e se não der certo, você compara a espécie. E se tudo empatar? A máxima, a mínima e a espécie. Pode acontecer, né? Do tipo, olha, o crime de furto está ligado ao crime de receptação. Ok. O juiz que vai julgar é o juiz que tiver que julgar o crime mais grave. Pois é, são da mesma gravidade. 1 a 4 anos de reclusão. Máxima, mínima, são iguais. E a espécie é igual também. Reclusão de 1 a 4 anos para os dois. E agora? Aí a banca sugere. Prevenção? Não, tem uma outra saída. Quantidade de crimes. Aquele juiz que tiver que julgar a maior quantidade de crimes, ele vai julgar tudo. Então você tem lá 2 homicídios. E os 2 homicídios, e nenhum dos dois atingiu, eles não são da justiça especial, são da justiça comum, nenhum deles atingiu união estadual, e comparando o juízo mesmo, júri. Aí você olhou para a gravidade. Os 2 homicídios são qualificados. Então, mesma pena. 6 a 20 anos de reclusão. Aliás, qualificado. 12 a 30 anos de reclusão. Bem, a gravidade empatou. Empatou justiça, empatou juízo, empatou gravidade. Vamos para a quantidade. Será que um desses juízes tem mais alguma coisa para julgar? Porque o juiz que tiver que julgar mais algum crime, ele julga tudo. Não seria lógico você pegar aquele juiz que tem um só crime e o outro que tem 3 crimes para julgar, pega esses 3 e joga... Poxa, é o contrário. Pega aquele único crime e manda para o juiz que tem que julgar os 3. Aquele que tiver que julgar a maior quantidade, aí reparamos, esses homicídios estão interligados. Só que um desses juízes do Tribunal do Júri, além do homicídio, tem um porte ilegal de arma. Então juiz, avoca o processo, que o termo usado pelo legislador o juiz irá avocar o processo. Ele vai dizer, Tribunal do Júri da comarca tal, esse crime tem que ser julgado aqui. Aí o crime é mandado para lá. Porque eu tenho que julgar um crime que está ligado a esse, só que eu tenho que julgar mais de um crime. Eu tenho um porte também para apreciar. Aquele que tiver que julgar a maior quantidade, fica com tudo. Ele vai ser o juiz preponderante. Agora, pode empatar até na quantidade, né? Pode. Aí o legislador já de saco cheio, prevenção. Aí também não dá mais, né? Aí chega. Prevenção. Tudo igual, né? Empatou em tudo. O primeiro juiz desses aí, que tiver que julgar, que se antecipar, que praticar algum ato, ele vai ficar no processo. Aí acaba a história aí. Agora, qual é a confusão que a banca faz? A banca vai sempre sugerir que você pule a etapa. É isso que ela vai fazer. Que você verifique juízo antes de verificar justiça. Que você verifique quantidade antes de verificar juízo. Que você dê preferência à quantidade antes de examinar a gravidade. Quer dizer, que você pule a etapa. Que aí a receita de bolo dá errado. Você pode ter a receita do bolo. Você tem todas as informações ali, receita do bolo. Agora, você faz na ordem que você quiser para ver o que vai acontecer. Eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso. Peguei, eu não lembro exatamente como é. Eu lembro dos ingredientes, mas a ordem, assim, aí dane-se a ordem. Aí o resultado, obviamente, aí você fala assim, não tá igual, né? E meus filhos sempre falam, pai, dessa vez não deu certo. Eu falei, porque papai esqueceu a ordem, né? Esqueceu a ordem, o bolo vira um biscoito gigante, né? Vira um cookie, um negócio, uma pedra, porque foi tudo feito fora de ordem. Tem que seguir a ordem, o negócio tem que ser assim, justiça, juízo, gravidade, a quantidade e, no último caso, prevenção.